Fala galera aí do Médio Militar. Então, gente, hoje aqui vamos ver o módulo de Química 4, tá? O módulo 3, que fala sobre estequiometria. Tranquilo? Então, preste atenção aqui, gente. A estequiometria, por mais que seja a dificuldade de muita gente, ela não é tão difícil. O grande problema dela é entender todo aquele raciocínio inicial, porque todas as questões vão ser iguais. Então, a ideia é que você pratique bastante questões para que você perceba como funciona cada uma. Só que antes de entrar na estequiometria em si, a gente tem que olhar, por exemplo, o balanceamento, tá? O balanceamento de uma equação, ele é apenas para você igualar a quantidade de átomos que você tem antes e depois de uma reação química. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa equação química aqui. Ó, essa equação química aqui. Ó, repare, eu vou olhar átomo por átomo, tá? Mas se eu olhar aqui, por exemplo, cálcio, eu tenho um átomo de cálcio antes da seta. Se eu olhar depois, eu tenho 3 átomos de cálcio. Então tá vendo que a quantidade de cálcio é diferente? É sim baseado na lei de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu tenho um átomo de cálcio antes, eu tenho que ter um átomo de cálcio depois. Só que eu tenho 3. Então, para isso vai servir o balanceamento. Tranquilo? Nesse primeiro momento, vamos utilizar o método da tentativa, que é a famosa regra do macho. Você vai começar o balanceamento olhando o metal. Depois que tu balancear o metal, você vai para o ametal, depois para o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, seguindo sempre essa ordem. Se você seguir essa ordem, 90% dos balanceamentos vai dar certo. Tá? Se não der certo, é porque é um outro método que veremos mais à frente. Mas vamos lá aqui, o metal. Quem é o metal aqui? É o cálcio. Ó, repare, olha a seta. Eu vou olhar tudo que eu tenho antes da seta e que eu tenho depois da seta. Tá vendo que eu tenho um cálcio só aqui? Tá vendo que aqui eu tenho 3 cálcios? Então eu tenho que igualar a quantidade de cálcios na reação química. Vou pegar o menor lado e vou multiplicar por 3. Reparem que o 3 eu coloquei na frente da molécula. Eu não posso colocar no meio e não posso colocar no final. Se eu colocar no meio e aqui, eu estou alterando da molécula, tá? Então, repare, esse 3 está multiplicando o cálcio, multiplica o oxigênio, multiplica o hidrogênio. Mas o que importa é que o cálcio agora está balanceado. Ó. Tenho 3 átomos de cálcio e 3 átomos de cálcio. Vou olhar o ametal, que é o fósforo. Ó, um fósforo aqui apenas. Olha o outro lado. Aqui dentro também é um. Só que tá vendo que está entre parênteses? Tá vendo esse 2? Esse 2 multiplica o fósforo e multiplica o oxigênio. Então significa que aqui dentro eu tenho 2 átomos de fósforo. Então vou colocar um 2 aqui também no fósforo. Lembrando que esse 2 multiplica o hidrogênio, multiplica o fósforo e multiplica o oxigênio. Mas agora eu tenho 2 átomos de fósforo. Eu não tenho carbono. Vou olhar o hidrogênio, tá? Repara no hidrogênio. Eu tenho hidrogênio aqui e tenho hidrogênio aqui. Aqui, não era o 3, mas eu coloquei o 2. Então, só nessa molécula, eu tenho 2 eu tenho 6 átomos de hidrogênio, porque 2 vezes 3, 6. Aqui, eu tenho o hidrogênio aqui no parênteses, não tenho 2. Então, ó, 2 vezes 1 daqui, 2, vezes 3 daqui de fora, 6 hidrogênios. Então, ó, eu tenho 6 hidrogênios nessa molécula e 6 hidrogênios nessa molécula aqui, dando um total de 12 átomos de hidrogênio. Se eu olhar para o outro lado, eu só tenho apenas 2 átomos de hidrogênio. Então aqui eu vou colocar o número 6, porque 6 vezes 2 vai dar 12 átomos. Então eu balancei os átomos de hidrogênio. Então, reescrevendo a equação, a gente tem isso aqui, ó. Repare, o 2 na frente do ácido fosfórico, o 3 na frente do dióxido de cálcio e o 6 na frente da água. Se você for contar o oxigênio,
Na maioria das vezes, o oxigênio se balanceia automaticamente, tá? Então, por exemplo, ó, aqui não são 4? 4 vezes 2 vai dar 8. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Aqui, 2 vezes 4, 8. 6 vezes 1 aqui, 6, ó. 14 antes, 14 depois, tá? Então, vou botar aqui mais um exemplo de balanceamento antes da gente começar a estequiometria em si, por exemplo. Então, olha aqui. Botei isso aqui, ó. HCl mais CaOH produzindo CaCl2 e indo para H2O, por exemplo. Vou olhar átomo por átomo. Reparem, reagente. Se tu olhar todos os reagentes aqui, eu tenho 3 hidrogênios, um cloro, um cálcio e 2 oxigênios, por exemplo. Se eu olhar os produtos, eu tenho 2 hidrogênios, 2 cloros, um cálcio e um oxigênio. Então vamos começar o balanceamento aqui pela regra do macho. Quem é o metal? Não é o cálcio? O cálcio, se você olhar, não tem um antes e um depois. Então ele já está balanceado. Então não preciso mexer no número de cálcio, por exemplo. Agora eu vou pôr a metal, que é o cloro. Olha o cloro. Não tem um cloro antes e 2 cloros depois? Então eu vou lá para o cloro de menor quantidade e vou colocar o número 2. Lembrando que esse 2 multiplica o hidrogênio e multiplica o cloro. Tranquilo? Não tem carbono. Então eu vou para o hidrogênio. Reparem que agora eu tenho 4 hidrogênios nos reagentes. Ó, 4, 2 aqui, mais 2 aqui. E apenas 2 aqui. Então eu vou colocar um 2 aqui. Ó, 2 vezes 2, 4. E 4 aqui também. Tranquilo? E eu vou olhar agora o oxigênio. Repara, no oxigênio eu tenho 2 de um lado e 2 do outro. Então já está balanceado. Então a equação balanceada ela fica assim. Tranquilo? Então o que seria então a estequiometria, gente? Para fazer estequiometria, a gente tem que seguir um procedimento. Por quê? O primeiro procedimento é fazer o balanceamento da equação. Depois de fizer o balanceamento correto, você vai ler o enunciado e vai identificar quais são os elementos que estão sendo envolvidos ali na reação. São sempre 2, tá? Um ele vai te dar um valor e o outro ele vai perguntar. Sempre. Então, identifique esses 2 elementos e trabalhe apenas com eles, tá? Depois você vai montar uma relação entre eles e fazer uma conversão. Qual seria essa conversão? Ó, você não pode lembrar lá do início do ano, mas que o mol, tá? O mol, se você quiser converter esse mol em massa, é a mesma coisa, ó, que a massa molecular. Se você quiser converter esse mol em número de moléculas, seria 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se você quiser converter esse mol em volume, se for CNTP, a gente sabe que o mol vale 22,4 litros. Se não for CNTP, lembrando que CNTP é 0 graus Celsius e 1 atm, você tem que usar a equação do gás ideal, PV igual a nRT. Tá? Então, vou ter aqui um exemplo para a gente dar uma olhada. Olha aqui, por exemplo. Ó, pergunta bem simples, tá? Qual a quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 gramas de gás carbônico? Ó, repare, foi que botei a equação. Ó, botei a equação já balanceada, tá? Faltou aqui uma setinha, mas eu vou botar aqui agora. Certo, botei. Ó, a equação está balanceada. Olha o texto. Qual a quantidade de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico? Olha aqui. Tá vendo que no texto inteiro eles são os 2 compostos? Um, ele me deu um valor, que foi do CO2, 12 mols, e o outro ele quer descobrir. Viu aí? Separei apenas esses 2, tá? Vou montar a relação entre eles. Tá vendo que aqui na frente tem o número 1? Tá vendo que aqui tem o número 2? Então a relação ele vai partir desses números. Então, por exemplo, eu posso afirmar o seguinte: que 1 mol de álcool, ó, 1 mol de álcool está para 2 mol de CO2. Por quê? 1 é o número da frente, 2 é o número da frente. Tranquilo? Aí, olha a pergunta dele. Quantos mols de álcool eu preciso se eu quero ter 12 de CO2? Ó, eu olhei para a minha equação química.
Eu vi que a proporção é 1 para 2. Então, se eu quero ter 12 mols, quanto que eu vou ter do outro? Vai dar 6 mols. Fazendo aqui uma regra de 3, então vai ser 6 mols de álcool etílico. Tranquilo? Quando a relação é com mol, ela é mais fácil. Só que na maioria das vezes, você não vai trabalhar com mol. Então, por exemplo, aqui, ó, o próximo exemplo. Determine a massa de amônia produzida na reação de 5 mols de gás de nitrogênio com quantidade suficiente de hidrogênio. Ó, repare. Ele aqui, ó. Determine a massa de amônia na reação que produz 5 mols de gás de nitrogênio. Então, vai ser com esses dois que eu vou montar a relação. Então, olha aqui. N2, tá vendo que aqui na frente é 1 mol? Então, minha relação, ó, é 1 mol. Tá vendo que a amônia aqui são 2 mols? Então, minha relação vai ser 2 mols. Então, ó, pelo texto. 1 mol de N2 está para 2 mols de NH3. Tranquilo? Só que é o seguinte, olha agora de novo o texto. Tá vendo que ele quer saber a massa de amônia? A massa. Então, se ele quer saber a massa, eu não posso trabalhar com mol. Então, eu tenho que pegar o número de mols de amônia e converter para massa. Por isso que eu falei que é importante aquela relação lá inicial, que o mol vale a massa molecular. Ele deu aqui na questão que a massa molecular da amônia é 17. Então, eu sei que o mol de amônia vale 17. Mas se eu tenho 2 mols, eu vou fazer 2 vezes 17, porque são 2 mols. Repare que eu vou manter a relação de N2 e mol. Então, eu posso dizer que 1 mol de N2 está para 2 vezes 17 gramas de amônia. Se eu tenho 5 mols, ó, 5 mols de N2, quanto de amônia eu vou ter? Fazendo aqui, ó, a regra de 3, eu tenho 170 gramas de amônia. Tranquilo? Ainda está confuso? Vamos botar mais um. Ó, olha aqui. Botei outro. O hidróxido de sódio é preparado comercialmente pela reação de carbonato de sódio com hidróxido de cálcio, representada pela equação química abaixo. A qual não se encontra balanceada. Ó, já me falaram que a equação não está balanceada. Aí vem a pergunta: quantos gramas aproximadamente de hidróxido de sódio pode ser obtido tratando 1 kg de carbonato com hidróxido de cálcio? Então, repare, ele quer saber quanto de NaOH, que é hidróxido de sódio, vai formar quando eu utilizo 1 kg aqui de carbonato. Viu a diferença? Então, ó, ele vai me dar os dois compostos. Um ele me deu um valor e outro ele vai descobrir. Primeiro, vamos balancear aqui, usando a regra do macho. Eu tenho aqui 2 metais, cálcio e sódio, por exemplo. O cálcio já está balanceado. Então, eu vou balancear o sódio. Repare, ó, 2 sódios de um lado e 1 do outro. Então, botei um 2 aqui na frente. Com isso, você vai perceber que todos os outros já está balanceado. Ó. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 5 oxigênios, 5 oxigênios. Já está balanceado. Tranquilo? Então, vou montar minha relação entre o carbonato e o hidróxido de sódio. Ó, como aqui na frente é apenas 1 mol, eu digo que 1 mol. Como aqui na frente são 2, eu digo que são 2 mols. Então, pela estequiometria, pela equação química, a gente sabe que 1 mol desse composto está para 2 mols desse. Só que repare que no texto, ele não fala em nenhum momento de mol, ele fala de massa. Então, temos que converter esse mol para massa. Então, calculando aqui a massa molecular. Lembrando que o valor das massas, você sempre vai pegar na tabela periódica. A massa molecular do carbonato é 106 gramas. Então, 1 mol dele vale 106 gramas. A massa molecular do NaOH é 40. Como são 2 mols, 2 vezes 40. Então, eu converti essa relação de mol para massa. Tá vendo? Agora eu vou trabalhar com a pergunta. Se eu tenho 1000 gramas de carbonato, que é a mesma coisa que 1 quilo, tá? Esse 1 quilo aqui virou 1000 gramas.
quanto de NaOH eu vou ter. Então aqui a gente faz a regra de 3. Então a gente tem que a massa de NaOH vai ser de 754 gramas, aproximadamente. Tranquilo? Então isso aqui seria a estequiometria simples, tá, gente? O ideal sempre que vocês peguem e façam bastante questões. Mas eu tenho outros casos, por exemplo, quando envolve pureza. Reparem que a pureza dos reagentes. Sempre que for uma questão que envolve pureza, vou ter que lembrar que apenas a parte pura participa da reação. Se for uma parte que não é pura, ele não participa. Só para você lembrar disso, porque você vai ter que tirar a pureza daquele material. O resto, só vê que vai ser idêntico. Ó, por exemplo, tá assim. A combustão do álcool etílico é representada pela seguinte equação. Então, ele me deu aqui a equação. Uma dica. Se você olhar para uma equação química e já tiver números na frente, é porque ela já está balanceada. Tranquilo? Se tu olhar e não tiver número, você confere se está balanceada. Então, olha a pergunta dele. Ó. Na queima de 100 gramas de álcool hidratado, com 92% de pureza, qual é a massa de água formada? Então, olha aqui. Álcool e água. Vão ser esses dois componentes que vamos trabalhar na estequiometria, tá? Vamos montar aqui a relação entre eles. Ó, qual o número aqui na frente? Não é 1? Qual o número aqui na frente? Não é 3? Então eu vou ter que 1 mol de álcool está para 3 mols de água. Mas se eu olhar aqui no texto, você vai ver que ele trabalha com massa. Então eu tenho que converter esse valor de mol para massa. Se eu calcular a massa molecular do álcool, dá 46. Se eu calcular a massa molecular da água, dá 18. Por quê? 1 mol é igual a massa molecular. Então, 1 mol de álcool vale 46 gramas. 1 mol de água vale 18. Como são 3 mols, 3 vezes 18. Tranquilo? Agora, qual o valor de álcool que ele me deu? Não foi 100 gramas de um álcool que tem 92% de pureza? Então, eu vou tirar a parte pura. Como eu vou tirar a parte pura? Eu sei que o álcool é 100 gramas. 100 gramas é todo o álcool que eu tenho, que é 100%. Se todo o álcool que eu tenho, apenas 92% é puro, quanto de álcool puro eu tenho? Então, vai dar que a parte pura do álcool é de 92 gramas. Então, vai ser esse valor aqui que eu vou colocar aqui depois. Ó. Então, se eu tenho 92 gramas de álcool puro, quanto de água eu vou produzir? Aí, fazendo a conta, eu tenho que 108 gramas, que dá a letra C. Tá? Então, repare que todo procedimento é igual ao outro. A única diferença é que eu tenho um composto que não é puro, e essa parte que não é pura, ele não participa da reação. Então, eu tirei 92% de 100, que é para dizer quanto de puro eu tenho no material. Tranquilo? O outro caso seria a parte do rendimento. Tá? Rendimento dos produtos. É o quanto aquela reação química ela vai render. Até o momento, todas as contas que a gente estava fazendo seria considerando um rendimento de 100%. Toda a minha massa inicial iria se converter naquela massa final. Só que nem sempre isso acontece. Ó. Olha esse exemplo aqui. Ó. O cromo é um metal empregado na produção do aço inox e no revestimento, cromação de algumas peças metálicas. Esse metal é produzido por meio da reação abaixo. Então, reparem que ele me deu aqui a equação. Ó. Reparem que ela já está balanceada, porque tem números aqui na frente. Aí vem a pergunta dele. Ó. Partindo de 15,2 gramas de CR2O3, admitindo que o processo tem um rendimento de 75%, qual vai ser a massa de cromo produzida? Então, repara. De novo, ó, ele me fala desse composto, CR2O3, e quer saber o do cromo. Vou montar uma relação entre eles. Aqui na frente não é 1 mol. Aqui na frente não é 2 mols. Então, isso aqui, o mol dele, está para 2 mols do outro. Ó. 1 mol de CR2O3 está para 2 mols de cromo. Os dois compostos que ele me fala na questão. Tranquilo?
Vou converter para massa. Por que para massa? Porque o tempo inteiro na questão ele me fala de massa. E sabemos que o mol é sempre igual à massa molecular. Tranquilo? Se tu calcular a massa molecular desse composto, vai dar 152 gramas. Se tu calcular, olha a massa do cromo na tabela, dá 52, por exemplo. Mas como são 2 mols, 2 vezes 52. Aí olha a pergunta dele. Se eu tenho 15,2 gramas de Cr2O3, quanto de cromo eu vou produzir? Então, teoricamente, eu deveria produzir 10,4 gramas de cromo. Tranquilo? Isso seria se o rendimento fosse 100%. Só que ele me fala no texto que o rendimento não é 100%. Então a gente faz uma outra conta aqui no final. Repare, 10,4 gramas seria se meu rendimento fosse de 100%. Como o meu rendimento é de 75%, quanto que eu vou produzir? Então eu tenho que a massa produzida é 7,8 gramas, que é a letra E. Então tome muito cuidado de questões que envolvem pureza e rendimento por causa disso. E na pureza, você tem que tirar a pureza antes, porque é pureza dos reagentes. No rendimento, você vai tirar o rendimento depois, porque é rendimento dos produtos. Entendeu? Nem todo aquele produto vai ser formado. Tranquilo? E o último, que é o caso mais complicado, é o que envolve reagente em excesso. Tá. Como você vai perceber se é um reagente em excesso ou não? Porque ele vai te dar 2 valores de reagente. E antes de você calcular a massa do que ele quer, você tem que descobrir qual dos reagentes está em excesso. Por quê? Aquele que tiver em excesso, ele não participa da reação. A massa em excesso não participa da reação. Então, por exemplo, aqui, olha essa equação aqui. Cromo metálico pode ser produzido pela redução de Cr2O3 com alumínio, segundo a equação abaixo. Já tem número na frente. Então, ela está balanceada. Supondo a reação completa, qual vai ser a massa de cromo produzido? Qual vai ser a massa de cromo produzido pela reação completa de 5,4 gramas de alumínio com 20 kg de Cr2O3? Então, repare, ele me deu uma massa de alumínio e a massa de Cr2O3. Quando ele faz isso, é que você tem que descobrir qual dos dois está em excesso. Tranquilo? Um vai estar sempre em excesso, ele vai ter uma quantidade maior do que a proporção correta, e o outro a gente chama de limitante. Tá? Vamos lá. Como que você faz isso primeiro? Primeiro você monta uma relação entre os dois reagentes. Então, deixa eu montar aqui. Uma reação entre os dois reagentes. O alumínio são 2, então tá aqui, 2 mols de alumínio. O Cr2O3 não é 1 mol só, então é 1 mol. Tranquilo? Montei uma relação entre os dois reagentes. Agora eu vou converter para massa. A massa do alumínio não é 27, mas não são 2 mols, então vai ser 2 vezes 27. A massa molecular do Cr2O3 é de 152 gramas. 1 mol. Tranquilo? A partir daqui, você vai escolher um dos dois valores, ou do alumínio ou do Cr2O3, tá? Um dos dois, não importa. Eu vou escolher o do alumínio. O que eu fiz aqui? Eu sei que pela estequiometria, 2 mols de alumínio está para 1 mol de Cr2O3. Eu peguei esse valor de mol e converti para massa. Tranquilo? Aí eu peguei esses valores e passei para grama. Então eu sei que 2 vezes 27 gramas de alumínio está para 152 gramas de Cr2O3. Só que se eu tenho 5.400 gramas, quanto de Cr2O3 eu preciso para reagir? Se tu fizer essa conta, você vai ver que dá 15.200 gramas, que é 15,2 quilos. Repara uma coisa, tá? 15,2 quilos. Para eu reagir toda a minha massa de alumínio, eu preciso de 15,2 gramas
Ó, 15,2 quilos de CR2O3. Mas quanto de CR2O3 eu tenho? Eu não tenho 20 quilos. Tá vendo que eu tenho muito mais CR2O3 do que eu preciso? Então, o que significa? Que o CR2O3 ele vai estar em excesso. Entendeu? Então, ou seja, qual a massa do excesso que eu tenho? 4,8 quilos. 4.800 gramas. Então, essa massa do excesso, ele não participa da reação. Tá? Então, por isso, eu nem vou usar o CR2O3, eu vou usar o alumínio. Por quê? Ele quer descobrir a massa de cromo. Então, eu vou usar o alumínio e o cromo. Por que o alumínio? Porque eu sei que o alumínio não tem excesso. Ó, eu tenho aqui, pela equação, 2 mols de alumínio está para 2 mols de cromo. Tá vendo? Vou converter para massa. 2 mols de alumínio, 2 vezes 27. 2 mols de cromo, 2 vezes 52. Tranquilo? Se eu tenho 5.400 gramas de alumínio, ó, que eu passei para grama aqui, eu vou ter 10.400 gramas de cromo, que passando para quilo, 10,4 quilos, que dá a letra C. Tranquilo, gente? Então, ó, vou ficando por aqui. Pode ficar tranquilo que depois vão parar, fazer mais questões envolvendo estequiometria. Mas lembrando que estequiometria é um assunto que é muito, muito importante na química, tá? Todo tipo de prova que vocês forem fazer que envolve química, SpaceX, UERJ, Enem, sempre vai ter uma questão que envolva estequiometria. Tranquilo? Então, valeu, gente. Até a próxima.